Estamos apresentando Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD. Vamos estudar juntos o livro A Gênese, de Allan Kardec, com Marco Bechara. Bons estudos! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso da Gênese. Hoje, com a aula 6 do Marco Bechara aqui com a gente, e o episódio 30 do nosso curso da Gênese. Marco, mais uma vez, obrigada. Ok, vamos lá. Vou botar aqui. Todos vendo a minha tela, né? Sim, está apresentando. Ok. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, que possamos elucidar tão importante capítulo desse livro maravilhoso que é a Gênese. Bom, nós estamos na nossa 6ª aula e vamos iniciar o capítulo 11. Eu diria que esse capítulo 11, de todos os capítulos, né, dos 18 capítulos da Gênese, ele é o mais importante. E você vai entender por quê. Porque ele trata exatamente do entendimento de quem somos. Ele trata do entendimento de como se forma o corpo humano dentro, vamos, por exemplo, do ventre da mãe. Ele trata do conhecimento de entender melhor sobre o corpo sutil, que nós chamamos de perispírito. Então, por uma questão didática, para que vocês possam realmente melhor entender, eu dividi ele em 3 aulas. Na aula de hoje, a gente vai ver dos itens 1 ao item 16, ok? Bom, primeiro a gente vai reavivar a memória de vocês, lembrando sobre a tríade universal. Tá? Nós temos Deus como nosso Pai e Criador, e a partir do momento que Deus exala o seu hálito consciente e inteligente, como diria Leon Denis, que é o que nós chamamos de fluido cósmico, ele parte para o processo de criação de tudo que existe. Então, tudo que Deus cria, ele se faz presente. Por isso ele é onipotente, onipresente e onisciente. Toda a criação de Deus, em toda a criação de Deus, existe sim, né, a presença desse Deus. Então, ele cria, né, o espírito, que nós até hoje não sabemos como é feito esse processo de criação, e quando eu falo até hoje, eu me refiro a qualquer credo, tá? Seja ele espírita, evangélico, o que eu admiro muito quando a gente fala em corpo sutil, que é a filosofia védica. Ninguém sabe ao certo como o espírito surge, tá? Mas sabemos que ele é criação do nosso Pai e que também ele é co-criador, ok? E, por último, a criação da matéria. Como é que a matéria se forma, para lembrar? Na realidade, existe uma manipulação entre aspas, né? Porque, na realidade, é um adensamento do fluido cósmico que vai criar tudo que existe. Então, nós temos a energia escura, que representa mais ou menos 73% do universo que nós conhecemos. Você tem a matéria escura, que é 23% da matéria do que a gente conhece, né? 73% de energia escura, 23% de matéria escura, e a partir do que sobra, que são apenas 4%, nós temos o que nós identificamos como matéria, que é o plasma, que é uma matéria muito pouco densa, né? O próprio gás, o líquido e o sólido. Todos esses processos que nós vemos aí embaixo de energia escura e matéria escura, na realidade, são processos de adensamento. A matéria-prima é a mesma
que é o fluido cósmico. Tudo que existe tem a presença desse fluido cósmico que é consciente e inteligente. Marco, peraí. Você está querendo me dizer, então, por exemplo, que um átomo, tá? Uma partícula de um átomo, ele tem um nível de consciência e inteligência? Sim. E a gente vai, né, a gente viu isso nas aulas passadas, só que ainda está adormecido, mas está presente ali, sim. Ok? Então, a partir dos processos de adensamento, a gente tem os universos, né, e os mundos que nós conhecemos. Vamos a algumas explicações que valem uma reflexão, que, na realidade, vão falar sobre esta relação de entendimento para o que é o espírito, ok? E eu gosto de chamar a atenção, porque a gente, quando entra nessa área, a gente adentra a área da psicologia, né? Lembrando até porque a palavra psicologia é estudo da mente ou da alma, que Joana de Ângeles muito bem soube nos trazer e decodificar. E vale a pena lembrar, se você pegar o conhecimento de Joana, se vocês já tiveram oportunidade de estudar Joana de Ângeles, eu te diria que 99,9% do que Joana coloca já é de conhecimento há mais de 5.000 anos da filosofia védica. Então, existem citações de Joana, que são citações assim idênticas ao Mahabharata, né, ao Ramayana, ao Srimad Bhagavatam, ao Bhagavad Gita, que são clássicos da filosofia védica. Então, vamos refletir sobre algumas afirmações. A primeira é do próprio livro da Gênese, no item 2. O princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Para entender o que é corolário, né, se você for lá no dicionário, corolário é uma afirmação deduzida de uma verdade já demonstrada considerando a ciência espiritual. Né? Então, vocês devem ter visto isso com o Guaraci, que os atributos de Deus os fazem presente e nos tornam possível de compreender essa presença divina que está em tudo. Ok? Então, a primeira afirmação da Gênese é que, na realidade, o princípio espiritual é uma coisa que nós acabamos herdando dessa existência e criação do nosso Pai. A existência do espírito é irrefutável, partindo do princípio que o efeito inteligente só pode ter sido originado por uma causa inteligente. Né? Eu gosto de uma citação do Einstein, que diz assim, quando ele quer falar sobre Deus: você não pega várias peças de um motor e joga dentro de uma garagem, depois joga uma bomba, né, uma dinamite, e aí depois dessa explosão, pum, formou, por exemplo, uma máquina. Einstein é que dá essa explicação. Eu acho isso muito inteligente, porque tem gente que, né, quer entender e explicar a criação do Pai através do Big Bang. Né? Então, é uma grande ignorância, né? Porque esse princípio inteligente, tá, que é a inteligência suprema do universo, que é o nosso Pai, ele nos cria sua imagem e semelhança. Então, não é através, por exemplo, do Big Bang que surge o espírito. Através do Big Bang surge a matéria, ok? O princípio espiritual é a criação de Deus, que nos faz sua imagem e semelhança, como a gente falou. Só que o Pai não é antropomorfo. Né? Quando você fala, Deus nos fez sua imagem e semelhança, as pessoas acham que Deus tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, um tronco. Não é nada disso. O Pai é luz. Ainda, vamos dizer assim, muito pouco provável para que a gente possa entender esta frase, o Pai é luz. Tanto é que, se você pegar a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né, qual é? O que é
Não. Quem é? Não. É que é Deus. Por quê? Se eu falo o que é Deus, eu estou objetivando. Se eu falo quem é Deus, eu estou personificando. E não dá nem para objetivar, nem para personificar Deus. Então, por isso que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Inteligência suprema e máxima do universo, né? Em outras palavras. E ele nos fez sua imagem e semelhança. Então, se o Pai é luz, nós somos luz. Porém, em gestação. E no nosso mundo, nós entendemos que tudo que está em processo de gestação está em processo ovoide. Não é diferente com o mundo espiritual. Nós nascemos num processo ovoide, que é o que nós chamamos de corpo causal. E aí já estou falando do espírito, né, apto a encarnar, que vai formar o ego periférico. Ok? Todos os espíritos foram criados por Deus simples e ignorantes. Então não tem essa coisa de Deus criou uma classe X e outra uma classe mais privilegiada para formar os anjos e os arcanjos e por aí vai. Não. Todos nós, todos, nascemos simples e ignorantes. E cabe a nós o processo evolutivo, né? Distinguindo-se em evolução devido às suas necessidades e escolhas que fazem durante suas encarnações. Espera aí, Marco, Jesus já foi como nós? Sim. Só que, lembrando a nossa primeira aula, de gerações muito anteriores à formação do nosso sistema solar. Mas Jesus passou por todos os processos que nós estamos passando. Tá? Só que, como ele é bem mais antigo, né, ele já está num processo evolutivo muito maior. Porém, a matriz para o mundo material, e eu vou usar muito alguns termos do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, do Ramayana, dos livros, né, que trazem os conceitos védicos, porque eles estão infinitamente na frente em matéria de entender o que é o espírito e o corpo sutil que o espírito plasma para poder encarnar. Tá? Então, quem realmente quer entender sobre perispírito, como diria o próprio Kardec, tem que se aprofundar em estudos. E esses estudos são os estudos védicos, Ramayana, okay? Que é um livro clássico, o Srimad Bhagavatam, o Bhagavad Gita, o Mahabharata. Esses são os livros, tem muito mais, que eu poderia citar, que lá você começa a entender. E eu estou falando muito antes de Kardec, antes até da encarnação do Mestre Jesus, estamos falando de 5.000 anos atrás. O mundo Veda, o mundo védico, já conhecia o que nós chamamos desse conceito de corpo sutil. E ele se refere ao mundo material como um mundo ilusório, tá? Um mundo maiá. Tanto é que a palavra desmaiar, des, né, é um prefixo que significa fora de. Maiá é ilusão. Então, quando você desmaia, você está fora da ilusão do mundo material, do mundo que nos traz o apego, do mundo que faz a gente confundir o que somos. Ok? Então, essa matriz desse mundo material é sempre o mundo espiritual, né? Como diria o próprio Leon Denis, e posteriormente André Luiz, Emmanuel também, né? Na realidade, o mundo material é como se fosse um carbono, né? Vamos dizer assim, uma cópia bem ruinzinha do que é um mundo espiritual. O princípio espiritual caracteriza-se pela centelha divina, que é o que a gente vai ver hoje, que após passar por todos os reinos do planeta, elemental, mineral, vegetal e animal, eu não botei na ordem, né? Seria mineral, vegetal, animal e, por último, elemental. Né? Eu não coloquei na ordem aqui. Se individualiza
no reino hominal. Então, essa individualização completa do princípio espiritual, que inicia como princípio inteligente, o princípio inteligente é como se fosse o germe do princípio espiritual. Ele se individualiza completamente apenas no reino hominal. Então, é errado você falar, por exemplo, o espírito do elemental. Não, não é. Ele não é ainda chamado de espírito. Ele é um ser que tem um princípio inteligente, que tem um processo iniciado de individualização, mas ainda não está completo. Não ganhou ainda o Iciliafe, que são os atributos do espírito, que nós vimos na aula passada, ok? Então, ele só se individualiza completamente no reino hominal, que aí vai ser chamado de espírito, com seus respectivos atributos. Já o princípio vital é uma propriedade específica da matéria orgânica que anima, tá? Que dá vida, que dá oportunidade de movimento. Esse princípio vital é o ânimos para a vida, seja ela vegetal, animal e hominal. E lembrando a vocês que entre um reino e outro, ok? Desde o reino mineral, existe sempre um híbrido, tá? Do mundo, vamos dizer, do reino mineral para o reino vegetal, existem coisas que nós poderíamos chamar de híbrido entre os dois reinos. Entre o vegetal e o animal, também existe híbridos. Entre o animal e o hominal, também existe híbrido, e aí, nessa classe, nós poderíamos colocar os símios, ok? Como a gente viu nas aulas passadas. Esse princípio vital, ele funciona como uma bateria, com carga medida pelo tempo. Ou seja, conforme o que você tem que fazer na sua encarnação, você já vem com uma carga específica. Marco, essa carga, ela pode ser, por exemplo, desqualificada? Sim. Quando uma pessoa bebe muito, fuma muito, tem muitas atividades completamente desregradas, ele vai o quê? Reduzindo essa carga. Então, por exemplo, se houve um planejamento espiritual para você encarnar e viver 100 anos, aí o cara bebe a beça, fuma a beça, tem uma vida totalmente desregrada, ele mesmo está causando o quê? Um decréscimo desse princípio vital, dessa carga que eu estou comparando a uma bateria. E cada um tem a sua especificidade de necessidade. Ok? E outra coisa que a ciência humana ainda não conhece é que a água tem características de gravitacionar esse fluido vital, ou seja, recomposição. Marco, peraí, você está me dizendo, então, que se eu beber água, cada vez que eu bebo água e me hidrato, eu estou, vamos dizer assim, vitalizando, eu estou energizando, eu estou potencializando esse meu princípio vital. Quando você, vamos dizer assim, analisar as pessoas mais velhas, você vai reparar que elas bebem pouca água. Por quê? Porque elas já estão chegando ao final desse princípio vital. Então, o próprio desejo de beber água, a própria necessidade de beber água, ela acaba diminuindo. Não porque ele, se beber muita água, ele vai viver muito mais. Não, ele vai viver dentro daquele ânimos, daquela bateria que ele foi planejado na encarnação. Ok? Mas se faz presente a necessidade de hidratar, de beber bastante água, para que ele possa completar esse período a qual os geneticistas espirituais deram a ele para fazer o que ele tem que fazer. Tá? Então, para lembrar, o princípio vital também tem sua origem no fluido cósmico. Então, esse fluido cósmico que permeia a tudo e a todos. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos. Olha aí, o que a gente falou numa citação
do item 6 desse capítulo 11. Assim como o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. E aí vamos lembrar que ainda a gente desconhece muita coisa. A gente sempre acreditou que o que faria algo virar orgânico era, vamos dizer assim, no início, né, quando começou a estudar a química, a própria biologia, eram os processos de fotossíntese que geravam oxigênio e aí o ser humano teria condições de viver no nosso planeta. A gente viu isso em aulas passadas. Porém, lembra que no dia 27 de julho, a ciência descobriu o que ele chamou de oxigênio negro. É só lembrar das nossas aulas passadas, tá? E esse oxigênio negro era originado do desprendimento de pedras. Marco, e aí? E aí a ciência deu um nó. Então, isso ainda está em estudo. Mas essa afirmação da Gênese corrobora exatamente o que a gente vem falando. Vamos entender agora a verdadeira natureza do ser humano. E como eu falei para vocês, não dá para ficar só, como diria Kardec, se atendo ou ficando satisfeito com o que foi escrito ou que está escrito. Nós temos que buscar, nós somos eternos buscadores. E nós sabemos que os conhecimentos védicos, o conhecimento dos Vedas, nesses livros todos que eu falei, Ramayana, né, o Srimad Bhagavatam, o Bhagavad Gita, existe muito conhecimento que hoje nós podemos entender como verdadeiros, principalmente para aqueles mais céticos, porque Joana de Ângeles, na realidade, 99,999% do que ela fala são conhecimentos védicos. Ela não fala nada que os Vedas já não tenham nos revelado há mais de 5.000 anos atrás. Então, nós vamos utilizar isso, sim, como diria Kardec, como vamos dizer assim, espírito que busca a compreensão e busca a verdade o tempo todo. Né? Kardec sempre foi extremamente consciente e brilhante, era o senhor da razão, praticamente. Vamos entender, então, quais são os corpos superiores do ser humano. Então, repara, nós temos 4 corpos inferiores, que nós vamos ver a partir da próxima aula, e 3 corpos superiores. Você vai reparar que nesses corpos superiores, eu vou exatamente assumir o conhecimento védico, ok? Porque o conhecimento espírita ainda está engatinhando nisso. Muita gente fala, é a centelha divina, é o processo que caracteriza a presença de Deus em nós. Porém, existe uma divisão nesse conceito de centelha divina que o espírita chama. Na filosofia védica, que é extremamente complexa e nos traz muito mais conhecimento, esse complexo desses 3 corpos, eu vou chamar de corpos, é o que é chamado de Atman. Atman representa a nossa consciência. Por isso é que Joana fala que nós devemos ampliar, expandir a nossa consciência para o nosso processo de evolução. E esse Atman é o que é possível de ser realizado por todos os seres no reino nominal. Então vamos entender. No coração desse Atman, existe aqui essa estrelinha amarela, que é realmente a natureza vibratória de Deus. Marco, então, peraí. Eu não preciso buscar Deus numa igreja ou num centro espírita, não. É uma questão de disciplinar o ego, por isso que a gente vai para esses locais, mas você tem, eu tenho, todos nós temos a presença de Deus, a natureza vibratória de Deus dentro de nós. Na filosofia védica, eles chamam isso de Paratman, para-Atman, ou seja, é o observador, aquele que observa o que o Atman, que é esse todo aqui, faz. Tá? Esse para-Atman, na filosofia védica, é que é o espírito divino. Esse para-Atman
caracteriza a origem das leis de Deus, ou seja, tudo que existe sobre as leis de Deus está sendo exalada exatamente aqui. E detalhe, como é muito difícil, às vezes, a gente entender isso, o que as leis de Deus fazem? Eles plasmam, ele imprime, ele projeta essas leis de Deus no segundo corpo, que é o chamado corpo espiritual ou corpo búdico. E quando as leis de Deus, que têm origem aqui, no Paraatma, expande e projeta as leis de Deus no chamado corpo crístico, até porque Christó, do latim, ele tem a origem muito parecida, tá, com o que nós acreditamos ser vamos dizer assim, a interpretação da palavra latina que vem de Krishna. Krishna, né, que vocês conhecem, que é da filosofia hindu também, é aquele que é jungido a. A raiz em sânscrito, eu tive a oportunidade de estudar sânscrito, é Yudi. Tem a mesma raiz. Christó, Krishna, tem a mesma raiz Yudi, tá? No sânscrito, que é aquele que é jungido a Deus. Então, repara, o corpo crístico é jungido, está juntinho. Puxa, Marco, agora eu entendo por que Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Porque Jesus já era um espírito puro. E quando você vai ver no próximo slide, quando você está em processo de evolução, a tendência natural é você fundir esses corpos para ficar exatamente muito próximo aqui, né, do Paraatma, ou seja, da presença divina. Como Jesus já tinha isso em seu processo evolutivo, ele dizia com muita propriedade: eu e o Pai somos um. Você vai entender melhor isso no próximo slide. Então, estamos falando aqui desse segundo corpo, que é o corpo crístico, que, na realidade, é uma espécie de modelo para nós. Nós devemos, e essa representação aqui, cheio de bicos aqui, é porque o nosso ego periférico, que é o corpo causal inferior, principalmente, ele tem que se moldar, né? Essas curvas aqui, ó, tem que encaixar aqui, para que eu possa ir o quê? Desadensando. Então, o nosso objetivo é desadensar o corpo causal, principalmente o corpo causal inferior, que é o que faz o nosso conceito de campo mental, mental inferior, que tem dentro da sua estrutura a formação da nossa persona, da nossa personalidade, que é o ego periférico. Ok? Então, a tendência natural é que a gente possa, cada vez mais que a gente doma esse ego, né, ele vai diminuindo, diminuindo para se aproximar do corpo crístico, que é o modelo que o nosso querido Mestre Jesus exemplificou com muita propriedade. Ok? Então, esse terceiro corpo, que é o corpo causal, né, que está sempre em evolução, e essa evolução é o decréscimo dele, é a diminuição dele, ok? Ele estrutura o nosso ego. Ego, né, no conceito da formação da palavra, que vem do grego, significa o eu, ok? E a gente sabe que tudo que o ego experimenta é do mundo material, é do mundo que em sânscrito a gente chama de aham, que são as trevas. E esse conceito do aham, na realidade, nos ilude, que é o mundo maiá. Então, nós vivemos no ego periférico, no mundo material, no mundo ilusório, no mundo maiá, no mundo de trevas, ok? Aí, Marco, já entendi esses três corpos. E o que é isso aqui? Aqui é o corpo mental superior. Esse corpo mental superior, ele é o que estrutura toda a possibilidade de informações de todas as encarnações. Tanto é que quando você vai encarnar, o corpo mental superior, ele projeta no genoma, a gente vai ver isso com mais propriedade na aula seguinte, ele projeta informações e codificações
sobre a estrutura do eu. Ok? Então, o corpo mental superior ele tem um espaço que é um espaço de potencialização da energia mental. Ok? Então, repetindo e consolidando, o Atman, na realidade, são os 3 corpos. O centro que estrutura a nossa possibilidade de dizer que nós temos Deus dentro de nós é o chamado Para-Atman. A tendência natural é que o ser humano, evoluindo, ele vai perdendo esses corpos para ficar, né, com esse corpo causal aqui, que a gente não perde nunca, o corpo mental superior, o espírito não perde nunca. Ele fica bem fininho e aqui, ó, rente à presença do Para-Atma, que é a presença divina. Ok? É óbvio que quando você vê isso pela primeira vez, puxa vida, isso é complexo? É complexo, mas é fácil de entender. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode passar pelo WhatsApp da Simone, ela me passa, eu tiro a dúvida de vocês. Vamos continuar, porque é muito interessante você entender isso. Vamos ver agora a evolução do espírito, conforme nós falamos. Então, a gente vai verificar que, como buscadores que somos, a busca principal de qualquer ser humano encarnado, seja em qualquer encarnação, é o conhecimento de si mesmo. Muita gente fala assim, mas eu me conheço. Será que você se conhece na essência? Não considerando o teu ego, não considerando as coisas materiais, não considerando o teu comportamento, a tua atitude, não considerando o que você pensa, não considerando o que você fala. Isso não é você. Isso é um externar daquele momento que você está em consciência. Por isso que quando Joana de Ângeli diz que a necessidade do ser humano é a expansão da consciência para o processo evolutivo, Joana fala isso, está dizendo que eu tenho que me conhecer na essência, não no conceito do ego. E para fazer isso, você tem que fazer a reforma íntima. E você tem que meditar, que é uma coisa que no mundo dos centros espíritas não se fala muito sobre isso. E isso é o que mais Jesus fazia. Né? Eu sou formado em teologia e eu te digo com muita propriedade que o que mais Jesus fazia, principalmente quando estava só, e ele buscava estar só, era meditar. Por quê? Quando eu calo, Deus fala. Então, a forma de você falar com Deus, é uma metáfora, é óbvio, é exatamente você calar o teu ego, calar durante alguns minutos, alguns segundos que seja no início, a sua própria forma de expressar pensamento. Porque quando você pega o conceito de meditação, meditação não é simplesmente disciplinar o teu pensamento para você não pensar, não é nada disso. Você não consegue deixar de pensar. Meditação é o intervalo entre um pensamento e outro. Na filosofia védica, quando você começa a estudar meditação, você vai verificar que o professor, por exemplo, de yoga, vai dizer para você o seguinte: não brigue com o pensamento. Então, imagine que a mente está aqui, ó, entre as minhas duas mãos, tá? Então vem o pensamento, ele vai adentrar a tua mente. Deixa ele passar. Observa ele e deixa ele passar. Aí vem outro pensamento. Observa ele, deixa ele passar. O que é meditação, então, Marco? É um intervalo entre um pensamento e outro. Isso é que é meditação. À medida que você faz isso constantemente, você vai aumentando esse intervalo. E aí você pode começar a entender por que os yogins fazem projeção do seu corpo astral com muita facilidade, porque a meditação te leva a isso. Então, para que nós possamos entender esse processo evolutivo, a gente tem que se colocar como buscador do conhecimento de si mesmo. E, como eu falei, não o conhecimento do ego, não o conhecimento das coisas materiais, mas a tua essência. Aquele desenho que nós vimos no slide anterior. E, para isso, é óbvio que tudo começa com a reforma íntima.
Meu amigo, minha amiga, se você não está fazendo a reforma íntima e se diz espírita, me desculpa, você não é espírita. Porque a reforma íntima é a base, é a relação basal, é a estrutura que solidifica a evolução do espírito. E Kardec deixa claro isso, ele deixa claro em praticamente nos 5 livros, tá? E posteriormente até no 6º, né, que não foi escrito por Kardec, foi escrito por amigos, Leon Denis, Camille Flammarion, entre outros, que foi o obra póstumas, né? Que pegaram as coisas que Kardec já tinha lá escrito, botado na gaveta e publicaram. Então, quem já leu a codificação sabe que a reforma íntima é a coisa mais importante, que é a transformação moral. Ok? Então, o que a gente aprende? O espírito nasce imperfeito. Lembra? Nós somos, na realidade, criados simples e ignorantes. Então, se você é simples e ignorante, você é imperfeito. O caminho é você tentar se tornar um espírito bom para depois chegar a ser um espírito puro. Mas como é que isso acontece? Aqui, ó. Nós temos os 3 corpos, tá? Então, temos aqui o corpo causal, que é o ego periférico, o corpo crístico e o para-atman, que é a presença divina, tá? Isso aqui é uma relação hipotética muito próximo, eu acredito, da realidade. Tem uma vibração, nosso ego, na estrutura de essência, entre 250 a 475 Hz. Tá? É o que ele vibra. Ok? Então, esse espírito imperfeito, esse espírito ignorante, esse espírito impuro, à medida em que ele vai fazendo a sua reforma íntima, procurando processos de meditação para se conhecer de verdade, ele vai o quê? Desadensando esse ego periférico, que é o verde, e vai o quê? Perdendo ele. E aí, para se tornar um espírito bom, você tem que perder o ego periférico, esse conceito que nos liga e nos traz apego ao mundo material. Quando você faz isso, o conceito seu já muda, você já se tornou um espírito bom. Puxa, Marco, então a única forma de chegar daqui para cá, nessa eterização do espírito, é o quê? É a reforma íntima, é a meditação. Ok? Ele vibra em aproximadamente 1000 Hz. Caramba, olha a diferença, tá? Desse corpo crístico no processo vibracional. O espírito bom, e aí você tem, por exemplo, os nossos mentores, são espíritos bons, tá? Que já passaram por essas experiências. Alguns ainda até estão aqui já, vamos dizer assim, com um verdinho bem pequenininho e vêm como nossos guardiões, tá? Para que eles possam nos ajudar, ok? Mas o espírito plenamente bom, ele já perdeu o ego periférico, ele não tem mais esse verde. Então, ele já está representado, né? O corpo causal estaria aqui, ó, juntinho, tá? Porque o corpo causal é o que individualiza o espírito e você não vai perder ele nunca. Mesmo, puxa, Marco, peraí, aqui tem uma foto de Jesus como espírito puro. Jesus tinha corpo causal? Claro. Corpo causal, tá? No conceito do campo mental superior, você não perde nunca, porque ele é que individualiza o espírito. Puxa, Marco, então, peraí. Se ele individualiza o espírito, eu recebi essa oportunidade de ter um corpo causal, né, superior, ou um corpo mental superior, quando eu entrei no reino nominal, não é isso? Ok? E com o caminhar desse espírito trabalhando, ele atinge o conceito que nós chamamos de espírito puro. Nós, no planeta Terra, só conhecemos um chamado espírito puro. Marco, peraí, existem outros? Claro. Se você ler, por exemplo, A Caminho da Luz, né, está escrito lá que existe uma comunidade de espíritos eleitos que são, vamos dizer assim, governantes e servem como os grandes coordenadores, não só da formação e da evolução do próprio cosmo, dos sistemas solares, dos mundos, e Jesus é um desses membros, que é o que a gente chama hoje de fraternidade branca. Então, aqui está exatamente o processo que nós devemos trilhar. Como eu falei para vocês, Jesus passou por isso. E nós também vamos passar. Peraí, Marco,
Você está querendo dizer, então, que nesse processo um dia eu vou ser que nem Jesus? Vai. Porque Deus não criou nenhum privilegiado. Deus não elegeu ninguém para que tenha uma função mais elevada do que outro. Todos nasceram simples e ignorantes. E é desta forma que o Espiritismo nos traz o conceito de trabalho. É trabalhando a si mesmo, construindo a sua própria formação, construindo o seu próprio ser para realmente se tornar divino, como é e já era o nosso querido Mestre Jesus quando veio a estar junto conosco. Então você vai ver que olha o que está escrito no item 9, que é exatamente uma forma de condensar tudo isso que está escrito aqui, ó, tudo isso que foi colocado aqui em desenho, para vocês entenderem melhor. Progredir é condição normal dos seres espirituais. E a perfeição relativa, o fim que lhes cumpre alcançar. Ou seja, não tem como. Marco, peraí. Aquele espírito mau, aquele espírito ruim, cheio de defeito moral, cheio de vícios, um dia ele vai chegar aqui, vai obviamente ter uma caminhada mais longa, mas ele também está a caminho de se tornar um espírito puro. É óbvio que vai demorar mais devido às suas más escolhas, mas está no mesmo caminho que nós, ok? Vamos ver agora um vídeo de 10 minutos chamado Atma Bodha. Tá? Atma Bodha é uma, vamos dizer assim, é uma pronúncia utilizada pelos Vedas, que significa o conhecimento de si mesmo. Como eu falei para vocês, quem quer entender melhor, quem quer realmente se aprofundar no estudo do espírito e do perispírito, tem que se render ao conhecimento védico, ok? Então, eu selecionei esse vídeo no YouTube para que vocês possam ter. Ele tem 10 minutinhos, mas vale a pena a gente ver. Vamos lá. Oh, perdão. Deixa eu voltar. Vamos lá. Eu componho Marco, não está saindo o som. Começou. Conhecimento de si mesmo. Não? Agora começou. Para seguir as Pode necessidades, começar de novo o vídeo? tendo se purificado mentalmente através de prática. Está saindo som? Nesse iniciozinho não, mas vai começar, peraí. Eu componho o Atma Bodha, Pronto. conhecimento de si mesmo. Para servir as necessidades daqueles que, tendo se purificado mentalmente através de práticas e austeridades, e havendo adquirido paz interior, carecem de inquietudes e buscam a liberação. Atma Bodha, o conhecimento de si mesmo. Adi Shankara é o A mestre ação por que si só traz essa informação. não pode destruir as nossas ilusões. Apenas o conhecimento direto pode ser a causa da libertação. É devido à nossa ignorância que parecemos ser finitos. Quando a ignorância é destruída pelo conhecimento, o eu, o ser, revela-se por si mesmo. Como acontece com o sol quando as nuvens são removidas. A prática correta conduz ao conhecimento. O mundo é como um sonho. Parece-nos ser real enquanto ignoramos a verdade. Quando realmente despertamos, o mundo desaparece tal como um sonho. Todas as formas existem na imaginação daqueles que a percebem. O mundo está para a consciência de Deus, que a tudo permeia, como a pulseira está para o ouro, do qual é feita, e que a todos os ornamentos permeia. Enquanto admirarmos as formas, não vemos o ouro. Se vemos o ouro, já não admiramos as formas.
O ouro é o Devido à ser. incessante atividade mental do possuidor da consciência individual, há diversas formas: casta, cor, etapas de vida e experimentações distintas, que são sobreposições ao real, tal como o sabor e a cor podem sobrepor a água. Todas as características são sobrepostas à consciência que a tudo permeia. A consciência adquire essas características da mesma forma que um cristal pode assumir a cor de algo que lhe esteja próximo, seja vermelho, azul ou verde. A percepção do mundo é apenas uma sobreposição mental no qual intervêm os sentidos. Por meio da função discriminativa da mente, é possível distinguir entre as envolturas sobreimpostas e a realidade não dual. Como separar o grão de arroz da casca que o encobre. Através da discriminação, o buscador deve isolar o seu puro, mais íntimo e profundo eu de suas coberturas mentais. O eu só é refletido numa mente tranquila. O eu, como pura consciência, deve ser visto como distinto do corpo e da mente. Quando as nuvens estão se movendo, a lua parece estar se movendo. O mesmo acontece com o eu, que parece estar ativo quando a mente e os sentidos estão ativos. A natureza do eu, sendo pura consciência, é eternidade, pureza, realidade e bem-aventurança. Quando o eu se confunde com o corpo e com a mente, ele é superado pelos medos mortais. O eu recupera o destemor ao perceber a verdade sobre si mesmo. Quem realmente sou é livre de mutações, tais como o nascimento, velhice e morte. Porque o que realmente sou é distinto deste corpo. O que realmente sou está desapegado de todos os objetos dos sentidos, tais como o som e o sabor. O que realmente sou está livre de apegos, de tristeza, de malícia e de temor. Porque o que realmente sou é algo distinto da mente. A consciência não precisa de nenhum outro instrumento, tal como a mente, para estar ciente de si mesma. O eu não é isso ou aquilo, mas somente o eu. O eu é sem atributos e sem ação. O eu é imutável, eterno, puro e livre. O eu é pura consciência, tal como Deus é pura consciência. A consciência pura é sem um segundo, não dual. Sentado em um local solitário, liberando a mente de todas as dúvidas e desconectando os sentidos, deve-se meditar com imóvel atenção ao infinito Atman, que é um sem segundo. O homem sábio que possui forte discernimento, Viveka, ao atender constantemente ao Atman, funde o mundo objetivo na realidade não dual. Aquele que tem obtido a suprema bem-aventurança deixa de lado os objetos, seus nomes e formas, e reside no mundo como se fosse a personificação ou a encarnação da consciência infinita, ou a infinita felicidade.
por meio da meditação constante, comparável ao atrito das lenhas para acender o fogo, eleva-se a chama do conhecimento e da permanência da compreensão, e reduz a ignorância completamente às cinzas. Assim como ao amanhecer aparece o sol após a destruição das trevas, assim Atman surge após a destruição da ignorância, diante da contínua compreensão do ser. Um yogi que é liberado em vida, depois de ter cruzado o oceano da ilusão e ter matado os monstros da dúvida e da aversão, se une com a paz e descansa na felicidade que apenas provém da realização do ser. Brahma deve ser concebido como aquela conquista que, além dele, não há outra conquista superior. Como a felicidade, além da qual não há outra felicidade superior. Conhecimento, além do qual não há outro conhecimento superior. Brahma, o absoluto não dual, tem de conceber-se como aquilo que, uma vez visto, já não fica mais nada por ver. Aquilo que, uma vez sido, já não fica mais nada por ser. Aquilo que, uma vez conhecido, já não fica mais nada por conhecer. É preciso entender que Brahma é existência, conhecimento e felicidade absoluta. Que é um contínuo não dual, infinito, eterno e uno, e que alcança tudo o que existe. O que está acima, o que está abaixo e o que existe no meio. Apesar de Atman estar presente em todas as partes, ainda assim, ele é percebido apenas pelos olhos da compreensão. Mas aqueles cuja visão se encontra obscurecida pela ignorância, não veem o Atman todo luminoso. Semelhante ao cego que não pode ver o sol resplandecente. Aquele que, renunciando a toda atividade, rende culto no sagrado e imaculado santuário de Brahma, obtém a imortalidade. Eu recomendo que você veja esse vídeo 2, 3, 4 vezes. Ok? Por quê, Marco? Porque cada vez que você for verificar esse vídeo, você vai ver que vai expandir a tua consciência. Você vai começar a entender, porque ele é de uma profundidade muito grande. Esse conceito de Brahma, que ele fala, tá? É um conceito de essência divina. Esse eu que ele estabelece nesse vídeo dá a você a possibilidade de compreender quando Moisés, no Monte Sinai, perguntou à voz: mas quem é você? E aí a voz responde para ele: eu sou o que sou. Não tem como você ficar explicando a essência divina. Para nós ainda é muito difícil entender a essência divina. Então, nós temos que dar nomes. O conceito nesse vídeo de Brahma é a essência divina a qual buscamos. Ok? Então, recomendo que vejam 2, 3 vezes, que cada vez que você assistir, vai aumentar a tua possibilidade de entendimento. Até porque essa é apenas a primeira aula. Ainda temos a segunda e a terceira aula sobre essa gênese espiritual, que vão complementar o que a gente está vendo aqui. Bom, então vamos falar novamente sobre essa evolução do princípio inteligente até ele se tornar uma alma. Tá? A gente viu isso em aulas passadas, mas eu vou repetir porque vale a pena. Então, mais uma vez, o espírito é a individualização do princípio inteligente. É um processo de maturação. Esse amarelinho aqui é que é o princípio inteligente.
Em todos os reinos existe a presença da centelha divina, essa presença de Deus aqui, tá? Que é esse princípio inteligente. Puxa, se toda a criação de Deus tem a presença dele, esse princípio inteligente tem a presença dele também. Isso não significa que o Espírito habitou todos os reinos para a sua formação. Quem habitou todos os reinos, né, e foi maturando, foi o princípio inteligente. Ok? Então, o que a gente pode entender disso? O princípio inteligente é uma espécie de germe do espírito. À medida em que ele vai passando por suas experiências, ele vai o quê? Maturando até chegar no reino nominal e ser individualizado e realmente ser chamado de espírito. Então, tudo na criação do Pai é processo evolutivo. Por isso que uma das leis básicas, quando a gente estuda, por exemplo, o Livro dos Espíritos, é a lei do progresso. Porque tudo está em processo de progresso e evolução. Também o princípio inteligente até se tornar espírito. Então, aqui, ó, no reino mineral, tá? O princípio inteligente está lá, apesar da gente não conseguir observar. Essa presença de Deus, né, se apresenta como não manifestada. No reino vegetal, é um processo evolutivo já aqui, né? Esse princípio inteligente se manifesta através de instintos e sensibilidade. Tem determinadas plantas, né, que você toca nela, ela se fecha. Aquilo é um instinto. Ok? A presença de Deus continua lá. Já no reino, repara que está subindo, né? No reino animal, esse princípio inteligente apresenta não só instintos, mas emoções. Puxa, Marco, peraí. Meu cachorro tem emoção? Claro que tem. Deixa o seu cachorro trancado dentro de casa sem ninguém para você não vai começar a latir sem parar. Ele está o quê? Magoado com você. Esqueceu ele lá. E ele tem até sentimento. Tem gente que não acredita, mas isso é real. Tá? A presença divina está no animal também. Tá? E aí você vai começar a entender que ele precisa, para manifestar isso aqui, determinados instrumentos. Esses instrumentos é o que a gente chama, no mundo físico, de cérebro. Então, você vai reparar que no reino animal, os animais já têm cérebro reptiliano, que é responsável pelos instintos, e o cérebro límbico, que é responsável pelas emoções. Puxa, Marco, e o sentimento? O sentimento ainda está, vamos dizer assim, germinando. Ok? Então, basicamente, o cérebro límbico, tá? Que é o cérebro do meio ali, né? O reptiliano é o básico dos instintos, o límbico é o do meio, e, por último, o córtex cerebral. Tá? É no córtex cerebral que você individualiza o potencial da sensibilidade, dos sentimentos. Mas já no reino animal, o cérebro límbico já começa a ter um germezinho de sentimento. Ok? Ele tem mais emoções, mas o germezinho de sentimento já começa num processo evolutivo. Lembra que eu comentei com vocês nas aulas passadas que tudo no mundo de Deus, em sua criação, tem processos híbridos de transformação e evolução? E, por último, o reino hominal. Lembrando que, para chegar no reino hominal, existe um estágio no reino elemental, onde vão se formar as polaridades. É só lembrar da nossa aula passada que eu abordei melhor, né, com mais detalhes, o reino elemental. Repara, no reino hominal, nós ganhamos a individualização e passamos a ter 3 corpos superiores. Por isso que dizem que a natureza humana é cétupla. Por que cétupla, Marco? Porque são 3 corpos superiores e 4 inferiores, que a gente vai ver na próxima aula, mas eu vou adiantar aqui. Corpo físico, duplo etéreo, corpo espiritual e corpo mental, principalmente o mental inferior. São os 4 corpos inferiores. Então, esse princípio individualizado,
que começou aqui, ó, o amarelinho, individualizado, tá? Desde o reino mineral, ele foi maturando até realmente chegar nesse ponto que nós conhecemos como o reino hominal. Então, esse princípio individualizado é que dá origem ao espírito. E aí, 3 cérebros: instintos, emoções, sentimento, inteligência e até condição de sabedoria. Para isso, eu preciso de quê? Do córtex cerebral. Puxa, Marco, então isso está ligado ao que você falou, né, na aula passada. À medida em que nós evoluímos, precisamos de um instrumento, que no nosso caso falando aqui é o corpo, tá? Que tenha mais o quê? Potencial. Então, por isso é que você vai ver que já no reino nominal nós precisamos dos 3 cérebros, tá? E usamos ainda esse cérebro muito pouco, né? Existem pesquisas que dizem que não chega nem a 10%, já tem algumas novas pesquisas de Harvard que estão dizendo que já estamos chegando a 14%, mas qual é a tendência natural? É a expansão da consciência utilizando mais esse córtex cerebral, utilizando mais a inteligência. Lembra daquele filme que eu falei na aula passada, que a moça ela toma uma droga, né? À medida em que vai passando o tempo, ela vai começando a ter consciência, expandindo a consciência, daqui a pouco, no final, ela não tem mais corpo físico, ela está em tudo. Tá? Então, ela usa 100% da sua inteligência. Então, esse conceito, né, de necessidade de instrumento adequado para manifestarmos o nosso potencial é, sim, fundamental. Por isso é que o Livro dos Espíritos nos ensina que a matéria, no caso, o corpo humano, e o espírito estão intimamente ligados. Ok? Então, né, esse conceito do encéfalo triúnico, que é como nós conhecemos o reino nominal, é necessário para que a gente possa manifestar o que nós chamamos hoje, né, de emoções, sentimentos, inteligência e até a própria sabedoria. Ok? E, por último, uma afirmação de Kardec que eu acho fantástica. Isso foi uma hipótese, né, que Kardec estabeleceu nesse capítulo, no item 15. Olha o que ele falou. Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Tais corpos terão sido os mais apropriados às suas necessidades e mais próprios ao exercício de suas faculdades. Que tipo de faculdade? Mental. Ainda estava formando o córtex cerebral. Então, nos símios, né, o córtex cerebral é uma película, está se formando. Tá? E hoje, a ciência espiritual já diz que, além do córtex cerebral, né, está já surgindo uma camada que é chamada de neocórtex. Caramba, estamos em processo evolutivo? Sim. Então, essa hipótese de Kardec eu acho fantástica, que ele realmente, como diria, né, ele matou a mosca e realmente foi brilhante. Em lugar de ter sido necessário fazer-se um vestuário especial para o espírito. Eram espíritos ainda muito grotescos. Então, o corpo do macaco, né, que tem uma genética bem próxima à do ser humano, serviu sim, tá, como um experimento para os primeiros espíritos. Pois, né, vestir a pele de macaco sem cessar de ser espírito humano, como o homem se reveste, às vezes, da pele de certos animais sem cessar de ser homem. Então, repara, isso foi dentro do processo evolutivo. Essa hipótese de Kardec, a gente sabe realmente que ela é verdadeira. E aí Kardec, né, como grande mestre que foi, fique bem entendido que aqui não se trata senão de uma hipótese, a qual, de modo nenhum, é formulada como princípio. Mas nós sabemos hoje, com o avanço da ciência espiritual, que isso aqui, essa hipótese de Kardec é verdadeira, foi verdadeira.
Ok, meus amigos? Então, nós encerramos, deixando sempre claro a vocês que a nossa base é exatamente o livro da Gênese. Utilizamos a apostila como uma espécie de preâmbulo para a nossa aula e as informações mais, entre aspas, quentinhas, vêm com a aula junto com o material. Eu sempre envio o material que eu apresento para que vocês possam ter também essa oportunidade de ter o mesmo material, e sempre coloco, quando eu uso um vídeo, o link do vídeo, se você quiser. Puxa vida, Marco, quero ver só o vídeo, não quero ver a aula inteira que está gravada. Então, você vai lá, né, vê lá a URL e pega no YouTube. Ok, meus queridos? Bom, muito obrigado. Atma Namastê. Encerrando aqui a apresentação. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco e até a próxima aula. Estudem os outros itens, se eu não me engano, vai até o 34 na próxima aula, que é muito importante. A aula próxima, inclusive, vai passar um pouquinho de 1 hora. Tá? Por quê? Porque é de uma complexidade muito grande, pois eu vou falar sobre o perispírito, a formação do perispírito, inclusive no útero da mãe. Ok? Beijo no coração. Fique na paz. Tchau.